Nós temos esse santuário dedicado a São José desde o ano de 2001, quando a gente fez o pedido ao bispo diocesano naquela época, Dom Domingos, e ele atendeu o nosso pedido, tornando esta paróquia santuário. São José. Por que nós fizemos isto? Porque a congregação dos Oblatos de São José, que serve essa diocese desde 1948 e serviu todo esse vale do Ivaí, e que completou 100 anos de existência no Brasil, em 2019, tem como uma das vertentes do seu carisma, da sua identidade, a propagação da espiritualidade josefina e da pessoa e missão de São José. Isso é específico dos Oblatos de São José. Portanto, em base a isto, foi que esse pedido foi aceito pelo então bispo Dom Domingos naquela ocasião. E desde então, aqui se tornou o santuário diocesano de São José. E São José tem muito para nos ensinar, pelo seu exemplo, pelas suas virtudes, pela missão que ele desempenhou aos olhos de Deus, porque ele foi o colaborador de Deus para a encarnação do seu Filho na terra e também para a nossa redenção, ou seja, para a nossa salvação. Por isso nós, Oblatos de São José, temos esta exigência, devido ao nosso carisma, de divulgar São José. Por isso que aqui também em Apucarana nós temos um centro de espiritualidade josefina, que foi também constituído no ano de 2000, para ser um centro de irradiação e de difusão da espiritualidade de São José e do conhecimento de São José, ou seja, da teologia de São José, para nós, oblatos, e também para o Brasil. De fato, esse centro, embora escondidamente, funciona e publica, cada 3 meses, uma revista só de teologia de São José e atende muitos lugares do Brasil que pedem subsídios sobre São José. Tudo isso para dizer da importância deste patrono da Igreja. Por falar em patrono da Igreja, em 1870, o Papa Pio IX, com um decreto chamado Quemadimodum Deus, ele designou São José o patrono da Igreja. E por que ele escolheu São José como patrono da Igreja? Primeiro, por um motivo prático daquele tempo em que, sobretudo na Europa, a Igreja Católica estava sendo perseguida por maçônicos, estava sendo perseguida na sua identidade, na sua missão. E o Papa Pio IX, então, pediu que se rezasse a São José, que protegeu
a Sagrada Família, a primeira igreja doméstica cristã, Jesus, Maria e José. Pediu para o mundo inteiro que rezasse para proteger a igreja das insídias dos inimigos naquela ocasião. E colocou São José como o patrono da igreja. Depois, por um motivo teológico, porque São José foi aquele escolhido por Deus para proteger, para guiar, para educar, para alimentar Jesus. Ele recebeu uma tarefa importantíssima. Como nós sabemos, Jesus, ao vir a este mundo, na sua condição divina, ele assumiu a sua natureza humana também. Carta aos Filipenses. E, portanto, ele se tornou homem também, ser humano também, como diz a carta aos Filipenses, sendo em tudo como nós seres humanos, menos no pecado. Ou seja, ele assumiu a nossa natureza humana e a nossa realidade humana. Por isso que Jesus se encarnou e se fez homem, conforme nós rezamos no creio. E ao vir a este mundo, ele precisou de uma família, ele precisou de uma mãe, Maria, ele precisou de um pai, José. Embora José não foi o que deu a vida biológica para Jesus, porque Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mistério da concepção da Imaculada Virgem Maria, que nós todos conhecemos, ele se tornou o pai de Jesus. E como pai de Jesus, ele teve uma missão, uma tarefa muito importante para cuidar do Filho de Deus, para poder dar condições para que Jesus pudesse ter uma família e ter toda a proteção humana que qualquer ser humano, ao vir neste mundo, precisa. Por isso, São José, ele foi o protetor da família de Nazaré. Foi aquele que cuidou dos interesses de Jesus. A sua missão é muito especial e grande, que suplanta a missão de todos os demais santos e santas, com exceção, é claro, de Maria, que foi a mãe do Salvador. De Maria, nós dizemos, ela é a mãe de Deus. E nós não cometemos nenhuma heresia, porque este é um dogma da Igreja, fundamentado na revelação, no Evangelho. Mas de José, nós dizemos que ele é o pai de Jesus, embora ele não seja o pai biológico, o pai físico de Jesus. E como que nós afirmamos isto? Nós afirmamos porque os evangelistas afirmam: José era pai de Jesus, Jesus era filho de José. Maria diz: o teu pai e eu te procurávamos ansiosos quando Jesus ficou no templo de Jerusalém. E assim outras passagens que fundamentam a paternidade de São José. Por isso nós podemos tranquilamente, sem medo de cometer nenhum erro, e muito menos uma heresia, dizer que São José é o pai de Jesus. E por causa, então, dessas duas realidades, o Papa Pio IX proclamou São José
o patrono da igreja. Primeiro, porque a igreja carecia naquele ano, naquelas circunstâncias, de uma proteção, de uma ajuda contra as perseguições, os perigos que estava passando a igreja. E segundo, por causa da missão que José recebeu de Deus como o protetor de Jesus, como aquele que protegeu a primeira igreja doméstica cristã, que é justamente a família de Nazaré. Então é por isso que a igreja, já há muitos séculos, dedica o dia 19 de cada mês, e esse costume surgiu na Europa, para São José, para rezar a São José, para pedir graças a Deus a São José. E os papas, vários papas, desde Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Papa Francisco, deram uma ênfase muito grande a São José. Além de serem devotos de São José, todos eles também colaboraram para que São José fosse mais conhecido, mais honrado, mais venerado pelos cristãos católicos. E se nós formos olhar na Josefologia, na teologia de São José, nós vemos que existem vários documentos do magistério da Igreja, ou seja, dos papas, que ressaltam São José, encíclicas, cartas apostólicas, exortação, vários tipos de documento. E, dentre tantos, este que nós lembramos aqui do Pio IX, em 1870, mas, além desse, nós temos outros dois documentos muito importantes. O primeiro, o mais importante, é do Papa João Paulo II, que em 1989 deu para toda a Igreja o maior, o mais completo, o mais profundo documento sobre São José, com a exortação apostólica Redemptoris Custos, o guarda do Redentor. Nesta exortação apostólica, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, colocou São José dentro do coração da redenção, colocou São José como o ministro da nossa salvação, colocou São José como aquele que preparou a chegada para o Filho de Deus. É assim como outras expressões muito bonitas que ele expõe neste documento Redemptoris Custos. E além desse documento muito importante de João Paulo II, que infelizmente é pouco conhecido, mas é profundo e riquíssimo, nós tivemos em dezembro do ano passado, no dia 8 de dezembro do ano passado, uma carta apostólica chamada Patris Corde. Os documentos do Papa, eles são sempre em latim, eles surgem em latim e o título traz sempre em latim também, Patris Corde, que quer dizer com o coração de pai, traduzindo para o português. E esta carta apostólica do Papa Francisco foi para colocar em evidência o ministério de São José. De fato, ele coloca 7 títulos nesta carta apostólica
atribuídos a São José. Cada título muito bonito, que merece toda uma reflexão, um aprofundamento, um estudo. Ele começa falando que São José é o pai amado, e foi amado porque ele foi primeiro amado por Deus, por Jesus, por Maria, foi amado por um inumerável número de pessoas que veneravam São José, muitos santos, e ele lembra aqui Santa Teresa de Ávila, uma grande mística, que foi uma grandíssima devota de São José e expandiu muito o culto de São José. Então ele dá esse título de pai amado. Depois ele fala de São José como pai na ternura, aquele que teve toda a ternura de cuidar de Jesus, pai na obediência, aquele que obedeceu à vontade de Deus e cumpriu aquilo que Deus fez, pai na fidelidade criativa, aquele que soube realmente nas circunstâncias difíceis, como o nascimento de Jesus em Belém, como a perseguição de Herodes, onde ele teve que fugir para o Egito, para um outro lugar distante, depois voltar e trabalhar nesse lugar desconhecido para manter a família, e depois voltar para Nazaré e levar a sua vida ali em Nazaré, ensinando a Jesus a profissão de carpinteiro. De fato, Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Então o Papa lembra esse título também a São José, de pai na criatividade. Depois lembra de São José, pai no trabalho. Lembra de São José, pai na sombra. Muito bonito esse título que ele deu a São José, ou seja, que São José foi a sombra de Deus Pai para Jesus aqui na terra, como o povo de Israel caminhava pelo deserto e a sombra de Deus pairava sobre eles, protegendo, conforme relata o livro do Gênesis. São José foi essa sombra do Pai Eterno que cobriu Jesus, protegeu Jesus. Portanto, o Papa Francisco, ele dá 7 títulos muito bonitos sobre São José nessa sua carta apostólica, lançada no dia 8 de dezembro do ano passado. E juntamente com a carta apostólica, ele estabeleceu para toda a igreja no mundo inteiro o ano de São José. Portanto, nós estamos vivenciando o ano de São José. Esse ano de São José vai terminar só no dia 8 de dezembro desse ano. Será o encerramento do ano de São José. Mas ele vai ser aberto em muitas dioceses e para nós aqui também, no dia 23 de janeiro. Por quê? No dia 23 de janeiro, nós lembramos uma festa litúrgica chamada dos Santos Esposos, ou seja, Maria e José. Eles eram casados, eles eram leigos como vocês, eles eram esposos, e portanto nós temos essa festa litúrgica que se celebra ao longo de tantos séculos para lembrarmos os santos esposos. Por isso que no sábado que vem, dia 23, na missa da noite, teremos justamente a abertura do ano de São José aqui no nosso santuário, aqui na nossa comunidade, celebrando esta festa dos santos esposos. E durante este ano nós teremos ocasião, na medida do possível, de aprofundar essas virtudes de São José e esta missão de São José que o Papa Francisco, que é um Papa muito devoto de São José,
colocou nessa carta apostólica. Então, gente, eu quis dar essa explanação, assim, meio rapidamente, para dizer o porquê de nós estarmos aqui no dia 19, porque é o dia consagrado a São José pela Igreja Católica no mundo inteiro. O porquê nós estamos aqui? Porque aqui é um santuário consagrado a São José desde 2001. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos devotos de São José. E São José tem muito para nos ensinar. Às vezes, quando a gente lembra de São José e fala assim, mas São José não tem uma palavra na Bíblia, no Evangelho, de fato ele não disse uma palavra, não tem. O que tem nos Evangelhos de São José é só o que ele fez. O que ele fez, as suas ações, tem várias, mas palavra dele não tem. Então nós não temos nada de dizer de São José. Não é verdade, nós temos muito para dizer de São José. Por isso que existe a teologia de São José, ou a josefologia, que o nosso centro de espiritualidade aqui procura difundir pelo Brasil. E nós precisamos dar mais importância para a pessoa de São José na nossa vida de cristãos e na igreja. O Papa Francisco, nessa carta que nós falamos agora do dia 8 de dezembro, Patris Corde, com o coração de São José, ele falou: a finalidade desse documento que eu estou enviando para toda a igreja, e este ano de São José que estamos estabelecendo para toda a igreja, é para que cresça mais a devoção, o amor, o conhecimento de São José. O que o Papa Francisco falou nessa carta aí. Então nós temos muito para conhecer, para valorizar da pessoa de São José. Que bom que nós que somos devotos dele, e todos os santos são importantes, minha gente. Qualquer santo tem muito para nos ensinar, porque todos eles chegaram à santidade, porque eles se esforçaram de viver, apesar da precariedade humana que está contida em todo ser humano, mas esforçaram de viver a vontade de Deus, o esforço para a santidade. Então, todos eles são importantes, mas São José, assim como Nossa Senhora, são muito mais importantes, porque eles não só receberam a missão de cuidar de Jesus aqui na terra, de proteger, de alimentar, de educar, ensinar, enfim, de dar condições humanas a São José aqui a Jesus aqui na terra, mas também eles foram colaboradores da nossa redenção. Sem o sim de Nossa Senhora e sem o sim de São José, nós não teríamos a encarnação de Jesus, nós não teríamos a salvação operada por Jesus. Portanto, nós dizemos que São José e Nossa Senhora foram os colaboradores diretos com Jesus Cristo na nossa redenção, porque eles ofereceram a vida deles, o ministério deles, para poderem, justamente com isto, operar a redenção que Jesus realizou para todos nós. Por isso que São José supera, é maior do que Santa Rita de Cássia, é maior do que Santo Antônio, é maior do que São João Batista, é maior do que São Pedro e São Paulo, é maior do que qualquer outro santo, devido à missão que Deus lhe confiou e que ele desempenhou de uma maneira perfeita para colaborar com a nossa salvação. Eis aqui a riqueza, a grandeza de São José para a nossa vida de cristãos e para nós que somos devotos.